And we are live! We are live! Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Vamos aguardando aí enquanto o Instagram vai avisando para as pessoas que nós já estamos ao vivo. Eu vou marcando aqui o título da live. Opa! Vamos lá. Personality Terry, é isso? Não, Personal Terry, Personal Terry. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então vamos aguardando aí enquanto o Instagram vai avisando. Eu tenho feito lives todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras eu tenho feito live e eu vou alternando. Às vezes eu falo em inglês, às vezes eu falo em português, né? Por quê? Porque eu quero justamente que as pessoas vão tendo acesso. Magali também, seja bem-vinda. Vai convidando aí pessoas que você sabe que precisam ouvir isso que a gente vai falar aqui, principalmente você, Magali, porque você já conhece o meu estilo de live, né? Já sabe que eu vou a fundo, eu vou trazendo recursos, eu vou trazendo informações, eu vou clareando, né, o que está acontecendo por baixo dos panos, porque às vezes a gente olha só na superfície, quando a gente olha mais a fundo é onde a gente vai percebendo o que de fato está acontecendo ali. E aí é onde a gente tem de fato possibilidade de modificar o que está nos incomodando. Então, já vai mandando aí o aviãozinho aí para as pessoas, para que o máximo de pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Por mais que a live fique gravada, é sempre bacana estar ao vivo, né? É sempre bacana estar ao vivo. Então, vamos lá, como eu vinha comentando, né? Eu tenho feito lives todas as quintas-feiras, sempre às 20h30, e cada dia eu vou trazendo um padrão diferente. Eu me foquei, eu tenho verdadeira paixão por estes processos, esses padrões que a gente esbarra e principalmente, sabe, assim, como é que a gente supera esses padrões. Na maioria das vezes, os padrões que eu trabalho são padrões que impedem as pessoas de serem livres, de serem leves. Por quê? Porque liberdade e leveza são dois pontos muito importantes para mim, são dois valores muito importantes para mim. E quando eu falo liberdade, não é nem tanto o que é ser livre para a sociedade, mas o que é ser livre para você, né? Então, já entrando no assunto, né? Tá claro para você o que é ser livre? Já tá claro para você o que é ser livre? Talvez você queira comentar no chat, talvez você nem queira comentar. Mas só me diz, tá claro ou não tá? Porque a ideia é a gente vai fazendo essas lives bem interativas. A gente vai fazendo essas lives bem interativas. Para quem for assistir depois na gravação, né? Da onde que vem, né? A Ângela? Da onde que vem a Ângela Medeiros, que hoje trabalha com inglês, trabalha com os processos de desbloqueio de inglês usando a programação neurolinguística e usando a hipnose. Que bom, Magali, que bom que tá claro para você. Então, assim, da onde que eu vim, né? Eu não vim da área de psicologia, eu vim da área de TI, tecnologia da informação. Trabalhei mais de 20 anos na área de TI. Nos últimos anos, antes de eu sair da TI, eu trabalhava na Dell. E o que eu percebi? Que no fundo eu não estava livre lá. Eu ganhava bem, eu tinha uma liberdade financeira, mas uma liberdade financeira entre aspas. Por quê? Porque eu tinha despesas que dependiam daquele salário também. Então, no fundo, eu tinha uma receita boa, eu era gerente na Dell, mas eu não me sentia livre, eu não me sentia livre. E não só a liberdade de onde eu trabalhava, a liberdade de ser quem eu quero ser. E eu fui conquistando isso gradativamente. Muita pesquisa, muito aprofundamento para conseguir chegar onde eu estou. E há 4 anos atrás, né, foi onde eu decidi usar a programação neurolinguística que eu aprendi a favor das pessoas nos processos delas de desbloquearem para o inglês. E o mais legal disso tudo, e a Magali conhece essa história já, né? O mais legal disso tudo é que o que solta para o inglês solta para outras coisas também. Por quê? Porque a gente é uma pessoa só.
Eu posso mostrar lados meus diferentes quando eu estou no trabalho, quando eu estou em casa, quando eu estou com os meus amigos, sabe? Eu posso mostrar lados meus diferentes para pessoas diferentes, mas eu sou só uma pessoa. Então, se eu aprendo, e às vezes a gente aprende a associar com o inglês uma dificuldade que eu tive lá no passado. Uma dificuldade que eu tive lá no passado. E isso está inconsciente, é óbvio. Só que eu aprendi a me trancar para o inglês. E eu aprendi a me trancar também para outras coisas. E foi o que eu me dei conta hoje não, ontem. Foi o que eu me dei conta ontem. Eu falei assim, puxa, eu falo muito de liberdade, mas até agora eu não falei ainda desse paradoxo que está envolvido na liberdade. E qual é? Mas antes de eu entrar nisso, né? O que é o paradoxo? O que é esse paradoxo? Eu vivi um paradoxo, né? Por quê? Porque eu até gostava do que eu fazia na Dell, mas eu sabia que tinha alguma coisa a mais, né? E era uma... Como é que eu vou dizer assim? Eu estava explicando antes, eu tinha dinheiro suficiente, mas eu acabava gastando também aquele dinheiro que entrava. E para eu ter aquele dinheiro, eu precisava trabalhar. Até que eu consegui me soltar disso tudo e resolvi tomar a coragem para me lançar por conta própria. E mais, numa área totalmente diferente, na área de desenvolvimento humano. Não foi fácil, foram várias mudanças que eu fui fazendo na minha vida para ir justamente me libertando. Eu não posso expressar o que eu quero dentro do meu casamento, ok? Então vou perceber o que está aí, né? E aí quando eu comecei a expressar o que era importante para mim, começaram a aparecer as divergências e cada um tomou o seu rumo, né? E faz parte do processo. Por quê? Porque às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para poder ter outras. Então aí já começam essas contradições, E o que eu notei foi na quarta-feira. Mas antes de eu entrar na história, deixa eu só contextualizar, né? Por que é importante, né? Por que é importante? Eu fiz em maio, eu fui até olhar no Instagram para ver quando que eu fiz. Eu fiz em maio uma pesquisa, uma enquetezinha nos meus stories, né? Perguntando se as pessoas se sentiam livres, né? Das pessoas que me responderam, 80% das pessoas disse que não se sentia livre. Não se sentia livre. E é muito curioso, porque o como eu me sinto é fruto de todos os significados que eu dou para o que está acontecendo. Então, se na minha cabeça ser livre é uma coisa e eu não tenho aquilo, eu vou dizer que eu não sou livre. Agora, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, Flávia, que bom que você está aí. Independente de qualquer coisa que esteja acontecendo lá fora, eu posso dar um significado e ainda assim me sentir livre. E então, um dos pontos, né, que motivou trazer o assunto foi essa enquete que eu fiz lá em maio, né, perguntando, você se sente livre? E 80% das pessoas disse que não se sentiam livres. E para mim, eu sou suspeita porque eu tenho um valor de liberdade muito alto. Na minha escala de valores, liberdade é um valor muito alto. Sagitariana, né? Liberdade é um valor bem alto. E até já pergunto para vocês se sentem livres? Vocês se sentem livres? Já vão me comentando aí, porque a ideia é que seja interativo mesmo, seja interativo. A liberdade é tão importante que eu fiz disso a minha missão. Por quê? Porque eu precisei aprender muitas coisas, eu precisei me desamarrar de muitas crenças, de muitos aprendizados, de muitas regras que não me permitiam ser livres. E passei por muita coisa, às vezes, e o interessante é isso. Às vezes a gente sente, às vezes não. Parece que a gente dá um salto, se liberta de algumas coisas e aí a gente se acomoda de novo, aquilo dali tá bom, e aí daqui a pouco eu não quero que aquilo que tá bom acabe,
E aí, como eu não quero que aquilo ali que tá bom acabe, eu acabo me prendendo de novo. Então, este é que é o paradoxo. Este é que é o verdadeiro paradoxo. Então, quando eu falo em paradoxo, o que é paradoxo? Paradoxo é uma contradição. É uma contradição. É algo que contém duas verdades que são contraditórias entre si. Esse é que é o paradoxo, né? Então, vou dar um exemplo, né? Aquela frase, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa frase. O melhor da viagem é voltar dela, né? Eu acho que é assim que fala. Não, o melhor da viagem é voltar para casa. O melhor da viagem é voltar para casa. Tá, mas se o melhor da viagem é voltar para casa, então para que eu viajei? Se estava bom estar em casa, né? Mas lógico que quando a gente viaja, quando a gente volta para casa com novos olhares, a gente volta com saudade, né? Saudade de casa. Eu pelo menos, eu já voltei para casa e perceber aqueles pensamentos recorrentes que eu experimentava dentro do ambiente da minha casa, eles não tinham ido comigo na viagem. Então, o ambiente é uma âncora também que reforça pensamentos repetitivos. Então, a gente tem essa tendência a olhar para as mesmas coisas e dar os mesmos significados e repetir as mesmas histórias, né? Então, o paradoxo é isso, são duas ideias que são contraditórias entre si. Encontramos respostas quando viajamos. E justamente, Magali, porque a gente se permite ter pensamentos diferentes. A gente se permite ter pensamentos diferentes, fazer coisas diferentes. A Flávia que está aqui não vai me deixar mentir, né? O nosso corpo em movimento faz com que a nossa mente também precise de movimento. Então, às vezes eu preciso movimentar a mente para me permitir movimentar o corpo. Às vezes eu preciso movimentar o corpo para me permitir movimentar a mente. Leila, também seja bem-vinda. Então, quando a gente viaja, a gente tem essa possibilidade, de fato, de fazer coisas diferentes. E quando eu começo a fazer coisas diferentes, eu acabo precisando acessar estados emocionais diferentes, eu tenho pensamentos diferentes. Isso tudo está interligado. O que eu faço, os comportamentos que eu tenho, as coisas que eu sinto, os pensamentos que eu tenho, isso está tudo interligado. Que prazer te rever. Ah, agora que eu vi quem é a Leila, que coisa boa. Esses dias me falaram de você. Eu acho que foi a Vivi. Leila. Que legal, que legal. E o que eu tô trazendo hoje é justamente esse paradoxo em Brasília, olha só, que legal. Eu tô trazendo justamente esse paradoxo da liberdade, né? Então, se o paradoxo é essa contradição, né? E a Vivi, isso mesmo. O paradoxo é essa contradição de duas verdades que são contraditórias entre si, né? E aí dei o exemplo da viagem. E no caso da liberdade, qual é o paradoxo aqui? A gente quer liberdade para fazer o que a gente quer, mas a gente quer que algumas coisas, para fazer o que a gente quer, para fazer coisas novas, mas algumas coisas que a gente gosta, a gente não quer que mude. Mas a liberdade envolve movimento, envolve mudanças. Carlice, coisa boa que você também está por aí. A liberdade eu sou livre para fazer coisas diferentes. Agora, se eu quero coisas diferentes, alguma coisa vou ter que deixar para trás. Da onde que veio isso para mim essa semana, né? Eu tenho uma aluna que é uma aluna assim que eu gosto bastante. É uma pessoa bacana, é uma pessoa esforçada, é uma pessoa dedicada e ela já fez saltos fantásticos com relação ao inglês dela. E ela já vinha dando sinais, né? O auxílio da empresa já mudou, agora é para uma plataforma, ela já veio dando sinais, ela estava buscando alguma coisa que fosse mais repetitiva, mais procedural, né? E eu até ainda pensei, por ela, pelo apreço que eu tenho por essa aluna, eu ainda pensei, puxa, será que eu vou mais procedural? E depois eu falei assim, gente, não sou eu. O meu negócio
o meu diferencial quando eu trabalho com as pessoas com inglês não é ser o procedural, é justamente ajudar a pessoa a perceber qual é o método que vai funcionar melhor para ela. E no caso dessa aluna, ela descobriu. E aí ela disse assim, para mim essa semana, ela disse assim, nossa, o que a gente tinha de missão, né, que era desbloquear o meu inglês, nossa, desbloqueou de forma assim espantosa, espantosa. A sensação dela, o prazer dela em lidar com o inglês, né, deu um salto ali fantástico. Lógico que agora ela tem a parte mesmo de... Porque a parte técnica, a gente precisa, não adianta a gente dizer assim, trabalha só o emocional no inglês, né, ou trabalha só a parte técnica. Os dois andam juntos, E aí o que eu percebi ali? Eu normalmente eu tenho dificuldade nos encerramentos de ciclo. Por quê? Porque uma parte minha está apegada ainda ao que era bom no ciclo anterior. Mas não sei se sou só eu. Aí eu pergunto, sou só eu que tenho esse apego ao ciclo anterior, as coisas boas do ciclo anterior? Que quando um ciclo está para se encerrar, eu sinto? Sou só eu? Me respondam aí. Porque essa que é a questão. Então aí eu me dei conta, eu falei assim, puxa, eu falo de liberdade, eu tô ensinando as pessoas para elas serem livres. Por quê? Porque quando a pessoa aprende inglês, ela é livre para viajar para onde ela quiser, para conversar com quem ela quiser conversar. A maioria das pessoas, né? Então abre-se um mundo. Parece que não tem mais nada te segurando para você viajar, para você pegar um emprego diferente, né? Então foi onde eu percebi, eu falei assim, puxa, se eu quero liberdade e eu quero ajudar as pessoas a serem livres, serem livres inclusive para não estarem mais ali precisando de mim. E eu falei, puxa, missão cumprida. Então foi ali naquele momento foi um choque. Eu falei assim, como é que eu posso estar me sentindo tão bem, sabe, diante de uma situação de perda, né? Diante de uma situação de perda. E aí eu fui me dando conta, eu falei assim, no fundo, é porque eu tô olhando para minha missão. A minha missão é maior do que isso daqui. E aí já vai também uma pista da maioria dos paradoxos. Né, da maioria dos paradoxos. Eu não sei se vocês estão vivendo neste momento alguma espécie de conflito ou alguma espécie de paradoxo. Só me comentem aí, não precisa entrar em detalhes do que, né? Ou se quiser também pode comentar, mas só se fizer sim ou não, né? Se estão vivenciando ou não. E aí eu quero compartilhar, assim, como é que é este processo? Como é que é este processo para eu me livrar de um padrão, né? E o paradoxo às vezes vem para dar aquele choque, né? Lúcia, que bom que você está aí também. E às vezes o paradoxo vem para dar aquele choque da gente se dizer conta só um pouquinho. Mas eu quero a liberdade, mas eu também quero manter as coisas que eu gosto do jeito que são. Tá, eu quero a novidade ou eu quero a segurança, né? Ou como é que eu posso, na liberdade, experimentar a segurança? Ou como é que eu posso ser livre, mas também conseguir estar perto das pessoas que são importantes para mim? Ed, também, que bom que você está aí. Que legal, que legal. Ed tem postagens maravilhosas, maravilhosas. Então, eu preciso me dar conta disso. Então, quando a gente pensa assim no processo de tomada de consciência, o paradoxo, às vezes, é a primeira situação que o mundo está me dando para eu ter a oportunidade de dizer assim, tá, mas o que eu achava que era verdade não é mais, porque são verdades contraditórias, é essa verdade ou é essa verdade? Estão se chocando, né? Que coisa boa que você tá aí, Ed. Sim, conceito de família mudou. Isso. E aí, assim, eu não vou te deixar não vou te deixar pendurada, não, Magali. Não vou te deixar pendurada. Eu já vou adiantando um pouquinho do processo, sabe? Uma das coisas que ajuda a gente a sair de um conflito é perceber, assim, qual é a verdade maior do que essa? Do que essas duas coisas que aparentemente são contraditórias.
Porque quando eu digo que elas são contraditórias, eu só estou vendo o que elas têm de diferente. Mas eu não estou vendo o que elas têm de semelhante. Qual é a verdade acima dessas duas verdades? Flávia, para mim o paradoxo é o pônio que unifica o yin, ao ponto que unifica o yin e o yang. É isso aí, é isso aí. E o próprio yin e yang é um paradoxo, luz e sombra, né? É um paradoxo. Porque como assim? Eu quero me expandir, mas aí para eu me expandir, você não está conseguindo me ouvir, Lúcia? Ué, tenta sair e entrar de novo, Lúcia, para ver se você consegue me ouvir. Deixa eu ver se você consegue me ouvir. E até assim, Magali e Flávia, eu acho que estão me ouvindo. Quem mais está por aí, me sinaliza aí se estão me ouvindo bem ou não. Então, assim, a própria expansão, né? A própria expansão. Se eu sou luz e sombra, então a expansão é eu cada vez mais ser mais luz. Tá, você vai ser mais luz, você vai iluminar a tua sombra. Você é os dois. Se você se expande, você vai expandir, ouvindo bem aqui. Obrigada, Ed, obrigada, Flávia. Você vai expandir inclusive a tua sombra. A dualidade da vida é um paradoxo. E o grande desafio para a gente, o grande convite, né? Obrigada, Magali. O grande convite para a gente é a gente sair da dualidade. A gente sair da dualidade. Onde a gente diz que tudo ou é bom ou é ruim, né? Ou é luz ou é sombra. Não existe sombra na luz e existe luz na sombra. Porque quando eu enxergo uma sombra minha e eu supero aquela sombra, eu aprendo o que eu preciso aprender com aquele lado meu que não estava desenvolvido, eu desenvolvo ele e aí eu expando. Ou seja, o que era uma sombra no primeiro momento acaba virando um ponto de luz. Eu hoje conversava com uma amiga minha e aí eu falando assim, são três coisas assim que mexem muito comigo, sabe? Que mexem muito comigo, que eu sinto assim, eu tenho algo a fazer com relação a isso, né? É a questão da educação, que mexe comigo, sabe? Os alunos que vêm para mim para o inglês, a maioria deles, por que eles vêm? Porque eles têm medo de errar. Por quê? Porque eles aprenderam no sistema educacional antigo que se eles errarem, eles vão ser punidos. Só que quando eu estou aprendendo algo novo, eu preciso me permitir errar. E aí a pessoa fica nesse dilema. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Mas eu só vou falar quando eu já tiver treinado. Mas para eu treinar, eu preciso errar. E aí, o que eu faço primeiro? Né? O que eu faço primeiro? Então, o sistema educacional é um que mexe muito comigo, tá capenga, tá criando dor nas pessoas, né? O outro, a questão do sistema de saúde. Tem muita gente doente, emocionalmente doente, mentalmente, e tá indo para onde? Tá indo para remédio, tá indo para muitos médicos, né? Acabam trabalhando com prescrição, diagnóstico, ou seja, bota um rótulo aí, eu vou diagnosticar, você tem, não vou nem dar nomes, né? XYZ, Rose também seja bem-vinda. Não vou nem dar nome, né? Você tem XY, a síndrome do XYZ. E para resolver a síndrome do XYZ, eu vou te receitar o remédio ABC. Não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria. Deixa eu ver o que o sábio Ed falou. Quando ativam a nossa centelha divina, passamos a ser luz. Daí o ego vai se tornando insignificante e a sombra desaparece. É bem isso, é bem isso. Quem vive na dualidade, no fundo, é o nosso ego. Quem vive na dualidade, no fundo, é o nosso ego. Então, no geral, né, para eu sair da dualidade, para eu sair do paradoxo, eu preciso enxergar algo que está além do que eu estou conseguindo enxergar, né? E o terceiro ponto que mexe muito comigo são os conflitos nas relações familiares. São os conflitos nas relações familiares. Eu não vivi um casamento conflituoso antes de separar, muito pelo contrário, era o oposto, a gente não brigava, mas a gente também não discutia os pontos que eram importantes. Por quê? Porque os dois vinham de realidade
de achar que briga era problema, que discutir era sinal de briga, era sinal de conflito, era sinal de problema. Eu porque eu não vi os meus pais brigando, e ele porque viu os pais dele brigando demais. Então, tudo isso é o que a gente traz com a gente, né? E aí a gente repete esses padrões. A gente repete esses padrões. Então, como é que é o processo, sabe? Como é que é o processo para lidar com isso tudo? Como é que é o processo para lidar com isso tudo? Primeiro é perceber. Eu preciso perceber. O paradoxo é quando eu me deparo com ele, eu não tenho como não perceber. Tem uma frase que diz assim, você não tem como desver o que você já viu, né? Então, quando a gente toma consciência de algo, esse é o primeiro passo. Mas não é o único. Porque não adianta eu ter ciência, né, de que tem um problema ali e não fazer nada a respeito. Vou num médico, ele me dá um diagnóstico que eu tô com uma gastrite, né? Se eu não tratar, se eu fizer tudo igual, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Então não adianta eu ter consciência se eu não vou fazer nada para mudar. Então ter consciência é o primeiro passo. É o primeiro passo. E às vezes o paradoxo vem para nos trazer consciência. O segundo passo é tomar a decisão. Eu quero mudar isso? Sabe? Eu quero mudar isso? E tem no paradoxo, muitas vezes não tem como você não mudar, né? Mas você pode fugir também. Você também pode fugir. E aí tem muita gente que foge, que termina relacionamentos, por exemplo, para fugir daquele problema. Mas o problema não era a pessoa, o problema estava aqui em você. É sempre a gente com a gente mesmo. Então, fugir vai resolver por um tempo. A questão é, quantas vezes você precisa que um mesmo padrão se repita na tua vida até que você decida mudar? Eu tenho tomado por opção repetir cada vez menos. Repetir cada vez menos. Percebi ali das 2 vezes, opa, bora resolver esse troço. Bora resolver essa treta, como dizem os meus amigos mineiros, né? Bora resolver essa treta. Então, preciso tomar uma decisão. Quero enfrentar isso ou não? Agora eu também preciso ter coragem. Por quê? Porque para eu resolver um padrão, para eu desfazer um padrão que eu aprendi a ter, uma estratégia de comportamento, e às vezes a estratégia de comportamento, no meu caso, era fugir do conflito, e aí eu fugi, né, no meu casamento, né, não tinha conflito, não enfrentava os conflitos, o casamento se rompeu. Aí depois, quando eu migrei para a área de desenvolvimento humano, lá em alguma etapa da minha jornada, eu fui sócia de uma escola, e aí o que aconteceu? Começou a dar conflitos que eu não tinha como fugir. E aí o que eu fiz? Eu tive que aprender a enfrentar, eu tive que aprender, Vivi também, que ainda falamos de ti agora há pouco, Vivi. A Leila também estava aí, Romero também, coisa boa que você está aí. Então, o que acontece? Se eu não resolvo a parte minha que está em mim, vai se repetir. E aí eu tive que aprender a dizer as verdades que eu precisava dizer. Não foi dentro ainda da escola, mas também me abriu a possibilidade de eu começar a trabalhar com inglês, usar a programação neurolinguística que eu já tinha, focada para o inglês. Foi a decisão que eu tomei ali. Foi a decisão que eu tomei ali. Mas eu tive que ter coragem. Eu tive que ter coragem para enfrentar essa decisão, sem saber direito o que eu ia encontrar, né? E nos nossos processos, eu preciso ter a coragem de mergulhar. A gente tem medo de não pertencer. É bem isso, é bem isso. E aí a gente, por medo de não pertencer, a gente acaba se colocando em caixas que a gente não cabe mais. Porque o que acontece, né, quando a gente se expande, nem todo mundo vai nos acompanhar. Nem todo mundo vai acompanhar a gente. E tudo bem, porque cada um, assim, ninguém nasceu grudado. Até mesmo quem nasceu grudado, né? Pega um gêmeo, eu não sei nem como é que dá o nome, né? O gêmeo que nasce grudadinho. Normalmente se faz cirurgia, quando é possível,
para separar, né? Então, cada um tem a sua trajetória evolutiva. Cada um tem a sua trajetória evolutiva. Então, a gente vai evoluir e tem gente que não vai acompanhar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas eu preciso saber que o preço da liberdade, muitas vezes, é eu abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de algumas coisas. Então, eu falava ali, o primeiro ponto é perceber. O primeiro ponto é perceber. Segundo, é tomar a decisão. Agora que eu percebi, que decisão eu tomo? Eu tomo a decisão de mexer nisso, aí eu preciso ter coragem. Por quê? Porque um padrão que se repete, provavelmente ele foi aprendido lá no passado. E numa situação desafiadora. Muitas vezes uma situação de dor. Então eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem para enfrentar, para mergulhar nesta sensação que me vem, né? Com aquele conflito que está acontecendo, para poder mergulhar, para poder aprender o que eu precisava aprender com aquela situação. Aí sim eu me fortaleço. Aí sim eu me fortaleço. Eu trabalhei esses dias com uma moça e ela voltou numa memória em que ela estava se afogando. Uma memória em que ela estava se afogando. E o processo ali de conduzi-la, né, para se libertar daquela memória, e o que ela me trouxe era medo. E era um medo tão forte que era o medo, ela tinha medo do medo, né? Então, ficou dentro dela um conflito muito grande, porque ela sabia o que ela queria, e ela queria com muita vontade aquilo ali que ela queria, e aí foi muito, muito, muito bacana, mas tinha o medo. E quando o medo vinha, era um medo paralisante, né? Eu fui trabalhando com ela, um momento chave ali, que ela aprendeu a sentir aquele medo daquele jeito, foi quando ela se afogou e ela quase morreu, de fato. E aí o que eu trouxe ali para ela, para achar uma verdade maior, mostrando ali o paradoxo, é que quando eu tenho medo, é quando eu quero muito algo também. Quando eu quero muito algo também. Às vezes eu quero com tanta vontade que eu tenho muito medo também de não conseguir. E aí eu fui mostrando o quanto essa dança, né, entre o medo e a vontade, o medo, no fundo, é uma manifestação de muita vontade. A vontade é tanta que eu tenho medo de não conseguir, ou eu tenho medo de perder, né? E foi um processo muito, muito rico ali com ela. Foi um processo muito rico ali com ela. Mas ela teve coragem. Ela teve coragem de mergulhar. Ela teve muita coragem de mergulhar a fundo ali na experiência para poder perceber o que de fato estava acontecendo ali. E um outro ponto importante, aí no paradoxo, né, no conflito de uma forma geral, é o que eu já comentei antes, é achar uma verdade que vai além daquelas duas verdades ali, né, que vai além daquelas duas verdades. Então, por exemplo, o exemplo que me disparou esse processo todo para trazer esse conteúdo para vocês foi da minha aluna, né, da aluna que acabou encerrando ali o processo. Por quê? Porque ela já chegou ali no ponto que ela precisava. Se eu ficasse presa, né, a ela, se eu ficasse presa a ela, eu estaria prendendo ela ia parar de se desenvolver, né? E a verdade que eu achei, além dessa verdade toda, é uma crença que eu já trouxe aqui muitas vezes. The best is yet to come. The best is yet to come. O melhor ainda está por vir. Então, quando a gente pensa assim, o melhor ainda está por vir, é mais fácil de aceitar qualquer coisa. É mais fácil de aceitar qualquer coisa que venha. E um outro ponto que eu queria trazer aqui também, né, com relação a esses conflitos, a esses paradoxos, né, essas questões contraditórias, né, frente a um desafio, né, então eu preciso ter vontade e permissão. Eu preciso ter vontade e permissão. Às vezes a gente tem uma vontade tão grande que a gente vai mesmo que a gente não tenha permissão. Tem uma parte nossa ali resistindo que é perigoso, ou não vai dar certo, ou pode dar errado. Tem uma parte ali resistindo, ou seja, eu não tenho permissão.
E eu vou assim mesmo, porque a minha vontade é muito grande. Agora, é possível eu ter a coragem de mergulhar no meu processo e conquistar essa permissão, perceber onde que eu deixei de ter permissão, para que isso seja mais leve. Então não é à toa que eu digo, né, que a minha missão é desbloquear as pessoas para que elas sejam mais livres e mais leves. Por quê? Porque se a gente alia vontade com permissão, aí é divertido. Aí é divertido. Aí ninguém segura a gente. E a gente vai de uma forma criativa, a gente vai de uma forma expansiva e exponencial. Uma forma expansiva e exponencial. Fez sentido o que eu falei até aqui? Fez sentido aqui? O passo a passo ali que eu falei é perceber, né? Perceber o conflito ou o paradoxo, né? Então, muitas vezes o paradoxo vem para a gente se dar conta. No caso meu, não foi para eu me dar conta, foi para eu validar o quanto eu já venho me trabalhando. Tanto que eu fiquei feliz, sabe? Eu fiquei feliz e foi uma das conversas em inglês que a gente teve, melhores de todas. Por quê? Porque aí ela também estava livre para falar, né? Eu que o diga. Eu que diga. Quer compartilhar alguma coisa aí, Magali? Dá para escrever aí. Dá para escrever aí. Porque é bem isso, a gente vai se libertando, sabe? Dessas coisas que a gente aprende e vai repetindo padrões. E aí a gente, às vezes, está sofrendo por uma repetição de um padrão. Eu ontem assisti a uma live do Paul Adler. O Paul Adler é hipnólogo, é PhD, estudou com Milton Erickson. Eu tive o prazer de encontrar com ele. A gente trouxe ele aqui para Porto Alegre para ministrar um seminário. E era bem sobre transe conversacional. Como é que na conversa você vai induzindo a pessoa para ela entrar em contato com o inconsciente dela e o inconsciente da pessoa. E isso ele aprendeu com Milton Erickson, obviamente ensina com uma maestria, né? Coragem de viver, exatamente. E o bacana é que você está trazendo isso, porque isso está muito linkado com que o Paul Adler falava ontem. E então, assim, o transe conversacional, assim, tudo que vem a serviço do todo, né? Então, as coisas individuais aqui que vão vindo, vão juntando para a gente criar esse ambiente aqui, esse espaço de um entendimento comum sobre o que a gente está falando. E então, o que o Paul Adler falava ontem na live, ele estava falando sobre depressão. Ele falava, inclusive, como é que ele disse? De uma síndrome. É a síndrome a síndrome da caverna, que com a questão toda da pandemia, né, está se criando uma síndrome da caverna. A gente ficou tão enclausurado dentro de casa em função da pandemia para se proteger e tudo mais, que se a gente precisa sair, às vezes a gente se sente desconfortável, ou a gente dá uma desculpa e acaba não saindo. E quando ele foi falando aquilo, eu falei assim, gente, eu me vejo dessa forma como ele está falando. Já muitas vezes eu dei desculpa para não sair, ou eu sair e me senti desconfortável, parece que tinha alguma coisa errada, né? Eu falei, olha só, tá na hora de começar a mexer isso. E por que isso faz o gancho com o que você falou, Magali, da coragem de viver? Porque ele falava da depressão e ele dizia que a depressão vem de uma rigidez. Eu falei assim, rigidez? E aí ele foi explicando, né? Ele foi explicando. Quando eu estou muito rígido num modelo único de fazer as coisas, ou quando eu estou muito rígido numa crença, né, numa verdade, ou quando eu estou muito rígida numa identidade, sabe? Se eu tivesse rígida na identidade de que eu era gerente de TI numa multinacional, eu estaria sofrendo lá ainda, sabe? E eu estava com uma depressão passiva, não diagnosticada, mas era uma depressão ativa. Por quê? Porque eu não via, eu estava me prendendo àquela identidade
E a minha alma estava pedindo para ir além, para trabalhar com desenvolvimento humano, e eu não sabia ainda, e eu estava presa naquela identidade, eu estava rígida naquela identidade, e aí eu estava sofrendo. Então eu precisei largar aquela identidade para poder dar espaço para minha, o que a minha alma pedia, o que a minha alma pedia. Então, então, muitas vezes os quadros depressivos é uma rigidez de pensamento, uma rigidez de comportamento, né? Ou uma rigidez de identidade. Uma rigidez de identidade. Então, tem tudo a ver. Agora, eu preciso perceber, assim, onde é que está essa rigidez? E eu digo que toda resistência é um lado só da moeda. O outro lado é o recurso que eu preciso. É o recurso que eu preciso, porque quando eu aprendi a resistir daquela forma, quando eu aprendi a acessar aquela identidade, antes disso, tinham outras identidades ali. Então, agora eu tô tentando até lembrar por que eu estava falando, por que eu comecei a falar disso, né, da live que eu assisti ontem. Mas, enfim, uma coisa vai puxando a outra, porque ele falava da rigidez. Acho que foi isso. Enfim, isso era o que eu queria trazer. A live hoje acaba ficando um pouquinho mais curtinha, né? Quero saber de vocês. Acrescentou? Veio informação aqui que acrescentou para vocês? Então, me sinalizando aí para eu poder saber. Estou definindo ainda o que eu vou falar na live da semana que vem. Vou abrir uma caixinha para ver quais são os padrões aí, quais são as questões aí que vocês querem que eu traga, né? O que está pegando aí para vocês, porque aí eu transformo aquilo ali que está pegando num tema de live. Eu vou abrir uma caixinha ali para perguntar. Eu digo, né, que toda live tem uma surpresa, né? Toda live tem uma surpresa. Então eu vou pedir para vocês hoje, só que hoje eu vou pedir diferente. Ao invés de fazer o print da live em si, que você coloque no seu story, você encaminhe a live que ficou gravada. Porque aí quem vir, se quiser, já pode assistir ali mesmo, tá? Me marca, excelente, adorei. Ah, que bom, Leila, que bom. E quanto tempo mesmo, hein, Leila? Olha, foi lá eu acho que foi no encerramento, você estava no encerramento do Yucatán? Porque é onde... Ah, querida... E a gente vê no outro que a gente tem na gente, né? A gente vê no outro que a gente tem na gente. A gente não enxerga o mundo como ele é. A gente não enxerga as pessoas como elas são. A gente enxerga do espelho do que é nosso, né? O espelho do que é nosso. E acho que foi uma das coisas que me fez ser cada vez mais positiva foi isso, sabe? Assim, puxa, eu quero mostrar o melhor que eu puder, né? Enxergar o melhor das pessoas, porque também quando a gente enxerga o melhor das pessoas, a ir além das verdades. Há quanto tempo? Quando a gente enxerga o melhor das pessoas, as pessoas acabam querendo mostrar pra gente o melhor delas também, sabe? Então, foi lá no Yucatán mesmo, isso aí. Então, o que eu peço para vocês é isso. Encaminhe, daqui a pouco, eu terminando aqui a live, eu já deixo ali salva no IGTV. Entra ali e acha no IGTV, coloca no teu stories e me marca, porque aí eu sei que você marcou. Eu vou fazer mais uma masterclass. Eu fiz uma masterclass de listening em inglês, né? Eu vou fazer mais uma. Tô pensando ainda se eu vou fazer uma masterclass sobre listening ou sobre pronúncia. Tô aqui pensando. Eu acho que eu vou fazer sobre listening de novo, trazendo outras coisas diferentes. Então, quem fizer esse encaminhamento aí, fizer encaminhar nos seus stories a gravação da live, aí vai ter acesso a masterclass de forma gratuita, tá? Então, agradeço aí de coração pela presença de cada um. É sempre um prazer estar aqui trazendo as informações. Eu nunca sei quem é que vai entrar, eu nunca sei exatamente o que eu vou falar, porque por mais que eu prepare um roteiro, tem coisas aí que estavam fora do roteiro e coisas que eu coloquei no roteiro que eu acabo também não falando, né? Então, agradeço de coração. Quinta-feira que vem tem outra live.
Ainda estou com vagas abertas pro Journey to Flow, então quem quer trabalhar aí o inglês pode ser a virada de chave que você precisa, e eu brinco que o inglês é só o pretexto para a gente estar interagindo aí e olhando para esses padrões nossos, e aí a gente dá um salto no inglês e um salto na vida também. Muito, muito, muito obrigada e nos vemos na semana que vem, tá bom? Um beijo grande. Fui. Boa noite.